Bom dia, primeiro ano da manhã, boa tarde, primeiro ano da tarde e boa noite, primeiro ano da noite. Continuando ainda falando sobre preservação de meio ambiente, poluição, hoje nós vamos falar um pouco sobre a poluição que aconteceu aqui na região sul de Santa Catarina, né, na exploração do carvão mineral. Então, a exploração intensiva feita pela indústria do carvão no sul de Santa Catarina causou danos ambientais que exigem recursos de pelo menos 250 milhões de dólares para a recuperação da área. 2/3 dos rios da região estão poluídos e a destruição do solo atinge 4.780 hectares, mais que o dobro do arquipélago de Fernando de Noronha. A região carbonífera do sul de Santa Catarina é considerada uma das mais críticas no mundo e no país. Por decreto federal, em 1980, estudos do governo mostraram que a poluição na área estava nos níveis das regiões metropolitanas de Rio e de São Paulo. Apesar disso, somente no início do ano 2000, a Justiça condenou as mineradoras, a União e o governo catarinense pela agressão à natureza. Durante o encontro de cúpula do Mercosul, ocorrido nos dias 14 e 15 de dezembro, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época, assinou um decreto criando um comitê gestor para a recuperação da bacia carbonífera do estado de Santa Catarina. Cerca de 2.000 toneladas de carvão mineral são extraídas por ano das minas internas e externas por 10 empresas que atuam na região. Um diagnóstico realizado por pesquisadores socioambientais e ONGs mostra que a atividade comprometeu parte dos rios Mãe Luzia, Sangão, Uruçanga, Araranguá e Tubarão. Pequenos afluentes desses rios também estão contaminados. As águas que serviriam para abastecer as casas dos cerca de 600 mil habitantes da região de Criciúma são de coloração alaranjada, resultado da oxidação do ferro que compõe a pirita, material extraído com o carvão das minas. O rio Mãe Luzia, por exemplo, corre cerca de 90 quilômetros com águas ácidas. Os rios são viscosos e com pH, índice que determina a acidez da água, que chega a 2. O pH 1 é o de água de bateria. O 4,5 mata a maioria dos peixes. E 6 é o mínimo recomendado para o consumo humano. A contaminação dos rios foi provocada pela lavagem de carvão feita de forma predatória pelos depósitos indiscriminados de rejeitos perto dos rios e pela ausência quase total durante anos de fiscalização da atividade de extração de carvão, com estudo elaborado pela companhia japonesa Mitsubishi Materials Corporation. A empresa analisou a degradação na região a pedido do governo de Santa Catarina. Isso quer dizer que a região precisa de uma atenção especial, de recursos, de ações de recuperação, mas até agora tudo está muito devagar e não sai do papel, disse Bortolotto, técnico da Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. Além de poluir os rios, as minas de carvão, muitas delas desativadas e abandonadas, também comprometem o lençol freático. Segundo o geólogo Luiz Fernando Scheibe, coordenador do Laboratório de Análises Ambientais da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, a abertura das minas modifica a acomodação de camadas do solo. Com isso, o lençol freático fica desprotegido e vai secando. A água vai escorrendo dentro das escavações e é preciso uma bomba para tirá-la de lá. Há casos de poços artesianos feitos próximos às minas em que a água desaparece, afirmou Scheibe. Para tentar garantir o abastecimento de água para os municípios da região, o governo do estado construiu a barragem do rio São Bento, já que, se não fosse feito isso, teria faltado água na região de Criciúma. A Procuradoria da República de Criciúma
trabalha atualmente em 11 inquéritos que podem gerar ações criminais contra donos de mineradoras que seguem cometendo crimes contra a natureza. Nunca se exigiu o mínimo de respeito ao meio ambiente dessas empresas. Foram décadas de omissão dos órgãos de fiscalização. Quem destruiu e quem não viu a destruição vai pagar civil e criminalmente, afirmou o procurador de justiça da cidade de Criciúma. Por meio de uma ação civil pública, o Ministério Público Federal conseguiu que 25 réus fossem condenados a pagar pela degradação de Santa Catarina, aqui pela carvão. Os condenados terão 3 anos para recuperar a área em conjunto. Pagarão multa de 95 milhões de dólares em caso de não cumprirem a determinação e multa de 1% ao mês em caso de atraso no cronograma dessas punições. Os custos para recuperar a região seriam, de acordo com estudos do governo de Santa Catarina, de cerca de 250 milhões de reais. Mas a agência Folha apurou que o Ministério de Minas e Energias trabalha com uma cifra que pode chegar a 1 bilhão de reais. Em março de 2000, o governo federal baixou um decreto que poderá resultar em mais degradação ambiental. De acordo com o Ministério Público Federal, o governo instituiu um programa de incentivos para a exploração de carvão e da instalação de termoelétricas, com o objetivo de desenvolver tecnologia para recuperar áreas degradadas. O procurador José Osmar Pumes abriu procedimento contra o decreto. Esse pessoal, os donos de carboníferas, dono das minas, explora e destrói o meio ambiente. São condenados por isso e ainda vão receber incentivos? Já encaminhei ofício para o Ministério das Minas e Energias pedindo esclarecimento sobre o caso, disse Pumes. Professor, isso aqui que eu peguei aqui é uma matéria da Folha de São Paulo de início dos anos 2000, que falava um pouco sobre a poluição aqui na nossa região, né? Essa última parte aqui da matéria que fala sobre o decreto de abrir mais termoelétricas, ele nunca foi posto em prática. Porque igual aquela que tem em Tubarão, lá em Capivari, era para ser aberto mais 2. Uma aqui em Treviso e outra, se eu não me engano, perto de Lauro Miller. Nenhuma das duas foram abertas. Eles lutam para abrir, né? Mas a justiça vem proibindo porque dizem que pode causar mais poluição ainda. Um abraço.